Lívia, por onde que eu começo para seguir o meu chamado, para seguir o ministério, para poder fazer alguma coisa? Eu quero servir. Humildade e se encher de Deus, que eu não sei qual é o meu ministério, o que é que eu faço. Você já ouviu falar dos 5 dons ministeriais? Eu tava estudando um pouco sobre esse assunto para gravar esse vídeo, e em um dos vídeos que eu assisti, eu ouvi uma frase que me chamou bastante atenção. Cada pessoa tem 1 ou até 2 dons ministeriais, mas nós somos chamados para exercer todos ou quase todos eles ao longo da nossa vida. Eu vou te explicar melhor sobre isso nesse vídeo, mas primeiro eu quero te explicar o que e quais são os 5 dons ministeriais para você que nunca ouviu falar ou que não lembra muito bem o que são eles. Vamos começar lendo Efésios 4, 11 e 12 para ter uma base bíblica também, muito importante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui no versículo 11, ele já cita os 5 ministérios de uma vez, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu vou te explicar de uma forma bem dinâmica que eu aprendi, para você lembrar e para você saber o que são esses 5 ministérios. Mas antes, deixe seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que é uma forma de você me ajudar a continuar gravando mais vídeos como esse e me ajudar também a chegar na meta que nós estamos aqui no canal de chegar aos 1000 inscritos, que é um dos pré-requisitos para a monetização aqui no canal. Já estamos quase lá, com 890 inscritos hoje. E assiste o vídeo até o final para não perder nada. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esses 5 dons ministeriais não tem muito tempo, foi na escola 2414 do João Paulo, que eu fui em 2019. E aquele ano foi um ano muito especial para mim, porque foi o start de muitas coisas na minha vida, inclusive, digamos que o meu chamado como missionária e uma coisa que Deus já vinha falando ao longo de toda a minha vida. Eu vou deixar aqui para vocês o testemunho certinho para vocês poderem assistir, mas assiste só quando você acabar esse vídeo, que é o testemunho de quando eu fui na Jocum em 2020, mas eu acredito que em 2019 foi um start e um preparo também para eu poder viver todas as coisas que eu vivi no ano de 2020 e aprender ainda mais sobre missões. Mas voltando aos 5 ministérios, eles podem ser explicados nos 5 dedos da mão e tem uma lógica muito legal, cada um tem um motivo de ser, e isso é muito bom porque te ajuda a lembrar de todos eles. Foi dessa forma que eu aprendi e é a forma que eu gosto mais de explicar, porque você lembra, né? É uma coisa que você tem sempre com você, graças a Deus, e você consegue lembrar sempre para poder explicar para quem precisar. O primeiro é o apóstolo, que é o dedão. Por que que é o dedão? Porque ele toca os outros 4 dedos, ou seja, o apóstolo, ele toca os outros 4 ministérios, ele tá ali, ele faz um pouco de tudo, mas ele é aquele visionário, aquele que abre fronteiras, aquele que é enviado para abrir igrejas, que, sabe, ele tá sempre ali, eu preciso fazer, eu preciso ir. Ele é basicamente chamado para plantar igrejas, começar trabalhos, né? Paulo, ele era um apóstolo, e ele começava os trabalhos e deixava outras pessoas encarregadas de cuidar daqueles trabalhos, mas ele estava meio que ali gerindo, né, aqueles trabalhos que ele ia abrindo, ele não deixava de qualquer jeito, mas ele estava sempre acompanhando aquilo. Então por isso que é o dedão, porque ele tá aqui cuidando de todos os outros 4. Segundo é o profeta, que é o dedo indicador, porque ele aponta, ele é o controle de qualidade da igreja. Ele tá ali sempre para poder dar uma palavra de exortação, uma palavra de incentivo à igreja, geralmente de correção. Então o profeta é usado em seu ministério, né, para poder corrigir a igreja, edificar a igreja, sabe? Ele tá sempre ali cuidando e apontando o que precisa melhorar, como um controle de qualidade. O terceiro é o evangelista. O evangelista é aquele que precisa ir, né? Que ele sempre tem esse desejo de pregar, de falar do amor de Deus. Ele é o que se destaca, né? O dedo maior. Então ele é o que vai atrás das ovelhas perdidas, é o que traz as ovelhas para a igreja. Tá sempre ali, né? Nesse desejo, aquela pessoa que tem mais facilidade de falar, né? De falar com as pessoas, de falar do amor de Deus. E aí ele traz as pessoas para o quarto, que é o pastor. O pastor é o dedo anelar, porque ele tem uma aliança com a igreja, ele tem ali um cuidado, né? Ele tem essa missão de cuidar dos membros que vão chegando, sabe? Então o pastor é aquela pessoa mais amorosa, aquela pessoa
mais cuidadosa, que se preocupa com o irmão, que tá sempre ali, sabe, dando aquele apoio. Ele conduz o rebanho aos pastos verdejantes, nutrindo, né, a igreja, cuidando da igreja, levando a igreja até o alimento, né, que é a palavra de Deus. Ele tem a obrigação de recuperar a ovelha fraca, perdida, a ovelha que tá cansada. E o último, o quinto, é o mindinho, que é o dedo menor. Por quê? Porque ele alcança detalhes. É o mestre. Ele vai onde outras pessoas não vão. Ele consegue pegar ali detalhes que muitas pessoas não pegam. Então ele tem esse papel de ensinar, né, de gerar ali a doutrina da igreja, de cuidar da igreja, trazendo o ensinamento, de trazer essa consciência para a igreja, de que eu preciso conhecer mais a palavra, eu preciso aprender mais, eu preciso ir atrás. Então ele é mais detalhista, ele ensina melhor, né? Ele tem o dom realmente do ensino. Então ele tem 3 papéis também, que é prevenir as pessoas da tentação e do pecado, porque as pessoas com conhecimento é muito mais difícil a gente errar, de corrigir atitudes erradas e convicções erradas na igreja, né, porque ele vai trazer o ensino da palavra, então ele vai corrigir atitudes que possam estar sendo erradas ali por falta de conhecimento. E tem o papel também de produzir convicções, porque uma pessoa que tem o conhecimento, ela sabe, né, tomar suas próprias decisões, ela sabe ali gerar uma convicção realmente de por que ela crê naquilo que ela diz crer, né, na igreja. Rapidinho aí eu já te expliquei esses 5 ministérios para você não esquecer mais, de uma forma super simples, mas tem 2 coisas que eu quero te falar ainda a respeito disso. A primeira coisa, voltando para aquilo que eu falei no vídeo, que não é porque você tem chamado para um ministério que você vai apenas fazer esse ministério e ignorar todas as outras coisas que você tem que fazer na sua vida. Ignorar todas as outras coisas que Deus possa te pedir em algum momento da sua vida. E um exemplo meu sobre a minha timidez, eu já falei aqui no canal sobre quão tímida eu sou, eu tenho melhorado bastante. Mas isso me impedia de evangelizar, né, de falar com as pessoas, de abordar pessoas, de falar do amor de Deus, porque eu ficava me escondendo atrás de sempre dizer que não, meu dom ele não é evangelizar, ele é mais de estar ali no dia a dia com as pessoas, cuidar das pessoas, sabe, conversar, de amizade, de conexões. Eu sou mais essa pessoa, assim, eu consigo desenvolver bem quando eu já tenho uma conexão com as pessoas. Mas esse meu jeito e essa minha dificuldade de abordar pessoas vai me impedir de falar do amor de Deus? Se Deus me pedir para que eu faça isso em algum momento, como ele já me pediu? Claro que não. Por amor a Deus e por temor a Deus, eu vou obedecer a palavra dele. Então, se eu tenho uma oportunidade de evangelizar e eu sinto no meu coração que eu preciso falar com aquela pessoa, eu vou lá, toda me tremendo, com vergonha, e falo. Porque eu não posso usar o meu ministério ou as minhas limitações carnais, as minhas limitações carnais, né, como timidez, vergonha e tudo, pra não cumprir o que Deus tem me pedido para fazer. Por mais que eu tenha um ministério, eu tenho que estar sensível à voz do Espírito Santo, ao que ele vai me direcionando e ser obediente a isso. Nunca vou chegar lá e falar: Deus, não vou não, se Deus me mandar falar com alguém, manda outra pessoa, porque eu não vou. Deus me livre de fazer isso. A gente tem que estar disponível para o que Deus nos pede a fazer, mesmo que saia da nossa zona de conforto. Se Deus está te dando uma ordem, seja obediente e faça. A segunda coisa que eu quero te falar é que o chamado, ele independe de posições na igreja, depende do seu título. Ai, Lívia, meu chamado é pastoral, eu vou realmente, né, servir a Deus, Deus já falou comigo, e eu vou esperar, né, o meu pastor chegar pra mim e me consagrar pastor, para que eu possa estar ali cuidando das pessoas e servindo na igreja. Enquanto isso, eu vou sentar aqui no meu banco e vou ficar bem tranquila, ou tranquilo, esperando, né, que o pastor reconheça um potencial em mim, que Deus fale pra ele que eu vou ser um pastor, e aí eu vou ser consagrada e aí eu vou poder cuidar das pessoas. Claro que não, né? Comece sendo fiel no pouco, para que Deus ele venha, né, abençoar a sua vida e começar a mover o seu ministério. Jamais busque títulos, jamais busque reconhecimento, né? Que a gente possa sempre, nesse capítulo mesmo de Efésios 4, ele fala, né, sobre a gente fazer as coisas sempre em humildade, com o coração voltado sempre para as pessoas, né, para servir as pessoas, para amar as pessoas em união e humildade. Então, se Deus ele tem um chamado para você e você já sente isso ardendo no seu coração, comece de onde você está, sabe? Sempre debaixo, né? Eu sempre falo isso, bato muito nessa tecla. Sempre debaixo da bênção da sua liderança, dos seus pastores. Mas, sabe, se você sente que você tem um chamado pastoral, comece cuidando das pessoas que estão ao seu redor, sabe? Repara das pessoas que estão chegando na igreja, que precisam de um acompanhamento. Direciona elas para outras pessoas, ou você mesmo, né? Vai lá, conversa, chama, sabe?
tá ali perguntando como é que a pessoa tá, o que é que ela precisa, envolve essa pessoa. Se você sente que tem um chamado para evangelista, para evangelismo, né? Vai lá e, sabe, incentiva outras pessoas a fazerem isso, e junta ao grupo da sua igreja que já tem, vai, fala, sabe, onde você for, prega no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não deixe, não se cale esperando que uma hora vai aparecer uma oportunidade única e as pessoas vão me reconhecer e aí eu vou poder cumprir o que Deus tem pra mim. Não, faça hoje o que você tem que fazer, o que Deus tem colocado no seu coração, e Deus vai te direcionando naturalmente ao seu chamado, ao seu ministério. Você vai começar sempre na humildade e continuar nela, em nome de Jesus, se enchendo sempre. Lívia, por onde que eu começo para seguir o meu chamado, para seguir o meu ministério, para poder fazer alguma coisa? Eu quero servir. Humildade e se encher de Deus, se encher da palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, sabe? Que você possa buscar, ler a Bíblia, que você possa, sabe, estudar mesmo. Como que eu vou falar? Se eu quero evangelizar, como que eu vou abordar as pessoas? Como que eu posso fazer essa melhor forma? Como que eu posso cuidar das pessoas? Como que eu posso ensinar as pessoas? Enfim, o seu ministério. Mas independente do seu ministério, que você conheça a Bíblia, leia a Bíblia, se encha com a palavra, ore, jejue, se prepare, esteja com seu espírito sempre pronto, para que no momento determinado, no momento que você tiver a oportunidade, você não venha falhar na missão, porque você não tem se preparado. Então, busque a Deus e com certeza Ele vai te dar oportunidades. Reconhecendo sempre que nós somos 100% dependentes de Deus e que sem Ele a gente não faz nada, nadinha, que nós precisamos dele, né, todos os dias, para poder avançar. E precisamos um dos outros, né? Como fala nesse próprio texto que eu li, para sermos edificados, né? Interdependentes e sempre na dependência de Deus. Então a gente depende um dos outros, sabe? Esses 5 ministérios, eles estão justamente porque o corpo, ele é um só, mas cada parte do corpo tem uma função diferente, então nós precisamos, sabe? Por exemplo, no ministério pastoral, eu preciso do mestre para me ajudar a aprender, para me ensinar os detalhes, sabe? Que às vezes eu deixo passar. Eu preciso do profeta para me exortar, para poder sempre, né, tá me ajudando a seguir o caminho certo. Então, precisamos uns dos outros. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, precisamos ser humildes, precisamos estar sempre em união com o corpo, com a igreja e reconhecer a nossa dependência completa de Deus. Ai, Lívia, mas eu não sei de jeito nenhum. Eu já procurei, assim, sabe? Pedi pra Deus, orei pra Ele falar comigo. Eu não sei qual é o meu ministério, o que é que eu faço. Vai orar, filho. Além de orar, vai servir a sua igreja, sabe? Começa, assim, testando um pouco de tudo. Minha igreja, a gente criou um programa, assim, de treinamento, digamos assim, que a gente faz um mini culto. E nesse culto a gente chama pessoas dos jovens, né, diferentes, assim, tipo, pra começar ali, tipo, você vai pregar hoje, você vai cantar, você vai fazer isso, independente, assim, do que a gente acha que ele sabe ou que não sabe, porque às vezes o seu talento ali, ele tá escondido porque você não tem oportunidades ou você não se coloca em oportunidades que você possa servir. Então, se você não sabe o seu ministério, não é pra você ficar parado, de braço cruzado, esperando que vai um dia um anjo descer e te falar, olha, seu ministério é esse, vai lá e faça. Não, você tem que buscar, você tem que, tipo, serve a sua igreja, ajuda no que precisar. Se precisa de alguém para dar aula na EBD, dá aula na EBD. Precisa de alguém para discipular uma pessoa nova na igreja, discipula essa pessoa. Se precisa de alguém para, sabe, ajudar na reunião de oração, vai lá e ajuda na reunião de oração. Esteja disponível para fazer tudo e uma hora você vai chegar e falar, cara, olha isso aqui que legal, sabe? Eu me identifiquei nisso daqui, eu consigo fluir melhor nisso daqui. Você vai identificando naturalmente qual é o seu ministério. Eu nunca vi uma pessoa, aquela pessoa que é o bombril, faz tudo da igreja, que não sabe qual é o seu ministério exatamente. Por quê? Porque ele já passou por tudo, ele já fez de tudo e ele se encontrou em algum deles, em algum local, sabe? Você vai saber quando for o momento e isso não pode te impedir, ser empecilho para você fazer a obra de Deus, sabe? Deus, uma hora ele vai colocar um amor no seu coração por alguma causa, por algo específico, e você vai tentar fugir daquilo, e você vai tentar negar, mas quando você vê, você já está envolvido e você já está realmente com um amor e uma facilidade mesmo, assim, ele não só envia a gente, mas ele prepara, né? Ele prepara antes de enviar. Então ele não vai te deixar ali perdido, sem saber o que fazer.
ele vai te preparar e no tempo certo você vai saber o que você tem que fazer e enquanto isso você vai fazendo o que precisa ser feito, né? Porque o que mais a gente precisa hoje é de gente para ajudar na obra. Muitos são os que querem reconhecimento, títulos e coisas assim, mas poucos são os que querem ir lá e colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer mesmo. Então, seja essa pessoa, a pessoa diligente, a pessoa humilde, a pessoa que é fiel no pouco, que tá ali para servir de coração assim aberto mesmo, sabe? Para a obra de Deus, e eu tenho certeza que ele não vai te deixar confundido, ele não vai te deixar perdido ali, você vai se encontrar. Deus ele vai gerando esse amor no seu coração por coisas específicas e te direcionando para algo mais, para que você possa ter um foco maior e fazer com excelência o que Deus tem te designado a fazer. Amém? Que Deus te abençoe, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você já conhecia os 5 ministérios ou não, deixa aqui nos comentários, me fala. E se você já conhece, me fala se você já sabe o seu, se não sabe, ainda tá buscando. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!